Os jogos de terror são mais tranquilos do que você pensa. Hoje em dia, é fácil demais você fazer um jogo de terror, sempre usando a mesma fórmula. Você tem algo 2 vezes maior do que você na sua cola, você tem sempre que resolver enigmas, puzzles, pra sair vivo e no fim, você sempre vence. O mocinho sempre vence. Você não sentiu medo do jeito que você esperava. Você sentiu a angústia de ser perseguido. Isso não é 100% medo? Ainauts. O que é medo, então? Vem cá, gafanhoto, eu vou te explicar. Se você for olhar para o lado do dicionário literal, o primeiro sentido é que é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. E o segundo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Achou que o vídeo acabou por aí? Não. Vamos fazer uma trajetória até onde estamos. Como tudo tem uma cronologia, vamos do começo. Haunted House foi o primeiro jogo de terror conhecido na época dele, lá em 1980, que é até bem simples. É um jogo de aventura para um jogador em que o objetivo é encontrar 3 partes de uma urna mágica espalhadas por 24 salas de uma mansão e levá-las de volta à entrada. A exploração acontece no escuro e o jogador usa fósforos para iluminar temporariamente o ambiente e revelar itens e caminhos. O jogador tem 9 vidas e só pode carregar um objeto por vez, podendo trocá-lo ao encontrar outro. A mansão possui vários andares conectados por portas que levam para cima ou para baixo. Durante a exploração, surgem inimigos como morcegos, tarântulas e fantasmas, que fazem o jogador perder vidas ao contato. O jogo conta com diferentes níveis de dificuldade, que adicionam desafios como a escuridão maior, portas trancadas, que exigem chaves, mais inimigos e habilidades especiais, como morcegos que roubam itens. Também há um cetro que ajuda a evitar inimigos, embora o fantasma continue perseguindo em dificuldades mais altas. O que movia o terror desse jogo era o simples medo das perseguições e o desespero de não achar as chaves das portas. E isso é bem simples, mas funcionava para a época. Compare com um exemplo bem recente que vamos usar agora. Resident Evil Requiem. Eu joguei ele e não tem muito tempo. E simplesmente é a mesma coisa na parte do terror. Ou seja, jogando com a Grace. Matar inimigos grandes, correr de um lado pro outro procurando itens para desbloquear a próxima área, se desesperar nas partes escuras durante a perseguição. Poucas coisas foram diferenciadas nesse meio tempo, como a introdução à empatia do jogador para algumas dores vivenciadas pelos personagens, como a trama toda da Grace, com aquelas crianças medonhas, ou até mesmo com a Emily morrendo. E alguns traços narrativos feitas para aquilo dar medo temporariamente em você. Mas não é só isso. Resident Evil Requiem também fez bastante uso de fobias, que já chegaremos lá. Mas primeiro, iremos começar falando sobre mais alguns jogos, como por exemplo, um dos precursores dos jogos de terror psicológico, Silent Hill. O porquê de Silent Hill ser realmente um jogo que dá medo, você se pergunta? Diferente de outros jogos focados em ação, ele criava medo através de sensação de solidão, culpa e trauma dos personagens e, na maioria das vezes, acontecimentos inexplicáveis. Você muitas vezes ficava desconfortável sem nem saber exatamente o porquê você estava desconfortável. Uma das mais famosas táticas de renderização do mundo
surgiu a partir de Silent Hill, que é aquilo que você não vê não precisa ser carregado. Então, como o jogo era pra ser bem grande, eles fizeram a névoa ser parte do jogo de terror. Então, o que você não via não renderizava. Logo, a névoa foi usada para não renderizar essas partes desnecessariamente grandes do jogo e ainda te dar uma sensação de que você não vê nada, eles te veem e você está sendo observado o tempo todo, limitando a sua visão. Você realmente não sabia o que tinha na sua frente, os inimigos brotavam do além e sempre criava uma tensão constante. A trilha sonora de Akira Yamaoka, não lembro como fala o nome dele corretamente, me perdoem, é um dos pontos mais assustadores. Ruídos metálicos, sons industriais, silêncio repentino, tudo isso trazia uma sensação tão aguda de que, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, eu vou morrer. Ou, pelo amor de Deus, eu não quero mais andar. Tira esse jogo. Os monstros não eram zumbis comuns. Tinham formas estranhas e simbólicas. Representavam traumas psicológicos, causavam desconforto e não só medo. Porque todos os zumbis, teoricamente, ou personagens que realmente eram meio que essas coisas estranhas, eram geradas, na verdade, a partir do momento em que o seu personagem criou um trauma nele mesmo e viveu. Ou seja, é um trauma vivo. Aquilo é uma representação da culpa do jogador. No caso, do personagem do jogador. O rádio do personagem começa a fazer estática quando os inimigos estão perto. Isso aumenta a sua ansiedade e você sabe que alguma coisa tá vindo, mas você não vê. Isso te deixa em desespero. Como disse anteriormente, o jogo aborda temas como culpa, perda e sofrimento psicológico. Isso deixava o terror mais real e impactante, usando a empatia do jogador para se comover com a história total do jogo. Mas isso foi se perdendo com o tempo, se tornando a mesma coisa, a mesmice de sempre. Jogos que tentavam implementar dizendo que são jogos de terror ficaram anos da indústria parados, depois do estouro que foi Resident Evil e Silent Hill, porque foram jogos que furaram a bolha do terror. Até que entre 2010 e 2017 surgiram jogos como Amnesia, The Dark Descent, popularizou o terror sem combate. Fugir era a única coisa que você fazia dos monstros. Outlast, terror muito incrível em primeira pessoa, com câmera. Era literalmente você ser um jornalista entrando num lugar totalmente assombroso e vivendo num looping eterno de dor, sofrimento e perseguição. Essa é basicamente a história de Outlast. Essa é a história teoricamente de Outlast. P.T. Não estou falando do partido, até porque não somos um canal de político. O jogo lançou um teaser. E mesmo sendo só um teaser, virou um dos jogos mais assustadores já feitos por seus elementos diferentes. E o bom, velho e famoso que já tá perdendo muita coisa por ser a mesma coisa há quase 10 anos. 10, 12 anos. Five Nights at Freddy's. Ele explodiu na internet com jumpscares, historinhas e uma coisa que você tinha que ficar horas olhando, jogar o jogo várias vezes pra você pegar momentos específicos e decifrar a história. Todos eles apelavam pra uma coisa em comum: misturar todos os elementos vistos antes com histórias fragmentadas, fazendo o jogador querer mais e mais, explorar mais e mais, se perder mais e mais, dando mais sustos, trazendo mecânicas novas, histórias escondidas com assassinos e muito mais. Mas todos eles perderam algo no meio do caminho, ou até mesmo esperaram para desenvolver algo melhor. Então, começou o declínio deles, dos jogos de terror. Mas em 2017, surgem aqueles jogos de uma desenvolvedora indie com estilos maravilhosos de PlayStation 1, a Puppet Combo. A Puppet Combo é um estúdio independente de desenvolvimento e publicações de jogos de terror, fundado por Benedetto Ben Kokuza em 2012. Me perdoem, eu não sei falar nomes russos, eu não sei nem se esse cara é russo, e esse não é um nome comum em inglês. E eles ficaram bem populares por motivos simples, que deixavam seus jogos maravilhosos por nostalgias. Combinam mecânicas de survival horror das eras de PlayStation e PlayStation 2
como visual granulado, sons distorcidos e fitas de VHS, as narrativas evocam o clima de filmes como Halloween e The Texas Chainsaw Massacre, destacando serial killers mascarados, iluminação claustrofóbica e terror constante. Essa abordagem tornou o estilo do estúdio como um ícone do estilo subgênero VHS Horror, o que acarretou na criação de muitos jogos no estilo de VHS Horror de lá pra cá, ou até mesmo vídeos de VHS Horror, que eu posso dar uma analisada depois e trazer a lore pra vocês. Como, por exemplo, os clássicos da Puppet.com mesmo, que vieram depois dos primeiros. Murder House é inspirado em filmes tipo slasher, você é perseguido por um assassino em uma casa. Simples. Bloodwash, terror em uma lavanderia, atmosfera extremamente tensa e suja. Power Drill Massacre, um dos mais assustadores. Perseguição constante em um ambiente escuro. Muitos vieram depois, como Fear to the Phantom, The Closing Shift, Night Stop, que são mais populares. Alguns com experiências mais narrativas, como No Players Online, que o Selbit já fez um vídeo, e Stories Untold, que usa mais uma mecânica de retro VHS com narrativa psicológica. E temos aqueles jogos que exploram mais fobias. E irei dar só um exemplo, porque pode ser um assunto mais tocante para algumas pessoas e difícil de se lidar com as coisas. Vamos lá, eu vou dar uma breve e rápida recapitulação do que é Subnáutica. Você é um sobrevivente da nave Aurora, que cai no planeta oceânico 4546b, sozinho. Você precisa explorar o mar, encontrar recursos, construir equipamentos e descobrir o que aconteceu. Com o tempo você descobre que o planeta está infectado com uma doença alienígena, existe uma antiga raça de alienígenas, os precursores, que tentou conter essa infecção, eles criaram uma arma que derruba qualquer nave que tente sair do planeta. Durante essa jornada, você encontra registros de outros sobreviventes e aprende mais sobre a história do planeta. No final, você consegue encontrar a cura para a doença, desativar a arma, construir um foguete e escapar do planeta. Vamos falar do porquê que ele dá medo. O jogo inteiro se passa no oceano e por isso só já ativa um medo natural. Você não vê o fundo, não sabe o que está acontecendo embaixo de você, criaturas podem surgir do absoluto nada. Usa a mesma coisa como recurso, não para não renderizar, porque o jogo é bem mais otimizado, mas a mesma coisa que o Silent Hill usou lá atrás. Esse é o famoso medo do abismo. A talassofobia, mesmo sem inimigos, só nadar já causa muita tensão por explorar uma fobia. A visibilidade ainda é limitada, você tem áreas escuras ou turvas, cavernas que são apertadas ou desorientadoras. À noite, tudo fica praticamente invisível. Seu cérebro começa a te jogar alertas o tempo todo. O design de som também é incrivelmente maravilhoso para quem vai ter um cagaço jogando, porque o áudio é rugidos distantes de criaturas gigantes, silêncio profundo e um eco submarino que distorce tudo. Você muitas vezes ouve algo antes de ver, o que aumenta mais a sua ansiedade. E o mais difícil para muita gente, que é criaturas gigantes. Os monstros não são só perigosos, eles são enormes e aparecem de forma inesperada. O Reaper Leviathan pode surgir do nada com um grito aterrador. Isso dá um medo. Gente, eu joguei Subnáutica uma vez e eu me caguei tanto quando eu cheguei perto da nave e essa merda tava lá. É simplesmente o bagulho mais simples do mundo, é você chegar perto daquela nave. E mesmo assim eu não conseguia por causa do Reaper Leviathan, ele era muito grande. Criaturas em profundidades maiores ficam mais e mais bizarras. O tamanho, o som, a distância e os tipos de criaturas faz você ter uma sensação de impotência. Diferente de muitos jogos, você não é um herói forte, tem pouco poder de combate e você precisa fugir mais do que lutar. Além disso, seu oxigênio é limitado, os equipamentos podem falhar, você pode se perder numa facilidade menino que você não sabe. Como ressaltado anteriormente, o terror agrava mais porque você tá sozinho. Você não tem NPCs por perto. E só gravações de pessoas que já morreram. Isso cria um medo existencial, não só físico. Vira mais filosófico do que algo que te machuque como um tiro. Às vezes, estar sozinho dói mais que uma facada. Profundidade é igual perigo. Quanto mais fundo você vai, mais escuro fica. Maior o risco. O jogo condiciona você a pensar:
quanto mais eu avanço, pior fica. E ele faz um controle psicológico muito bom, que ele raramente te ataca, mas isso cria também momentos de calma e depois tensão. Isso mantém você muito alerta e desesperado para saber o que vai acontecer. Não é sobre sustos, é sobre te deixar o tempo todo desconfortável. Isso faz com que você sinta medo o tempo todo, não só porque alguma coisa vai te assustar, e sim porque você não sabe de onde vem. Muitos jogos de terror bons usam esse tipo de coisa. Inclusive Resident Evil Hacking usou isso em Raccoon City. Uma das primeiras coisas que você vê quando chega lá com o Leon é uma big fucking aranha, que é tão grande que eu não consegui passar daquela parte, porque eu odeio aranha, eu tenho aracnofobia, eu odeio aranha. Mas é isso. Essa foi a evolução do jogo de terror com o tempo. Espero que você tenha gostado. E tome cuidado, aventureiro. O desconhecido não tem medo de você.